Olá, amante do terror. Anjos são considerados como seres divinos. Eu particularmente sempre gostei do conceito angelical, tanto é que eu já fiz um vídeo especificamente sobre a hierarquia dos anjos. No geral, pra gente, os anjos são seres praticamente divinos, adorados pela humanidade, vistos como semi-perfeitos, formas de vidas superiores. Mas isso porque a gente nunca teve contato físico direto com os anjos, pelo menos não do jeito que a gente imagina, e nem vice-versa. Quer saber por quê? Porque em algum momento, possivelmente, poderia acontecer o mesmo que aconteceu nesse ARG que eu vou te mostrar aqui hoje. Um que eu vi muita gente me pedindo pra falar sobre, e quando eu fui dar uma olhada, eu achei até que bem interessante, chamado Angel Engine. E esse ARG mostra como que a humanidade, se quisesse, poderia se aproveitar e abusar até dos seres que só buscam fazer o bem. Se tem uma coisa que os humanos gostam mais do que riqueza, é vantagem, mesmo se for usando anjos. Então vamos dar uma olhada nesse ARG e ver as atrocidades que nos aguardam. Primeiro, é bem importante citar que todo, ou praticamente todo esse RG é feito com IA. Eu vou me abster de comentar sobre isso porque é um assunto meio polêmico. Então, a única coisa que eu vou pedir é que você curta a história, porque afinal, é esse meu trabalho aqui. Contar uma história muito bacana para que você consiga curtir de boa. E até ficar amedrontado se pá. O perfil original, caso você queira dar uma olhada, é esse aqui, The Unearthly Hub. É lá no TikTok, caso você não tenha percebido. E uma coisa que eu acho que você não percebeu também é que talvez seja a hora de você trocar de navegador. Se você tá cansado da monotonia clichê de qualquer outro navegador padrão que você use no seu PC, eu acho que você deveria tentar uma coisa nova. Então por que não tentar um outro que oferece muitas coisas novas e que sai desse padrão? O Opera GX. Primeiro, eu aposto que você já deve ter tido aquela sensação de ser observado antes, né? Isso, quando você tá por aí na internet, é muito ruim, que nem na vida real. Então, o Opera GX te oferece um serviço de adblocking nativo. E claro, serviços de VPN embutidos para te manter livre dos olhos malignos que te observam na internet. E claro que, se você quiser se manter no anonimato, quiser se manter no escuro, além do serviço da própria VPN, você também pode forçar o tema escuro em todos os sites que você acessar no Opera GX, ou pelo menos quase todos. O Opera GX também conta com algumas modificações um tanto aterrorizantes, tipo esse aí do Resident Evil 4 que foi o que eu escolhi, mas você pode escolher uma infinidade, que vai desde wallpapers dedicados, até trilhas sonoras, sons de teclados, sons de interação, barulhos de abrir e fechar janelas, dentre muitas outras coisas. Muitas funcionalidades incríveis e aterrorizantes, que eu recomendo que você teste porque as possibilidades são infinitas. Se você se sente um pouco inseguro ou sente um pouco de preguiça de mudar para outro navegador, não se preocupa, porque o Opera GX oferece um serviço de migração de um navegador para o outro. Você pode importar qualquer configuração, histórico de pesquisa, extensões, bookmarks e cookies dos seus outros navegadores. Você nem vai notar essa migração. Então, o que você está esperando? Baixe o Opera GX agora mesmo aqui no link da descrição ou no comentário fixado e tenha uma experiência assustadoramente nova. Bom, o primeiro vídeo dessa história é esse aqui, como enjaular um anjo. Aqui você já pode começar a ter uma ideia do que esse negócio vai tratar, né? Eu falei lá no início sobre a humanidade nunca ter tido contato direto com anjos porque ela é podre. Mas imagina que, nesse mundo, os anjos resolveram dar uma visitada nos humanos. O resto é história. Esse ser que tá aparecendo aí na tela vai meio que dizer como exatamente enjaular um anjo. Ou melhor dizendo, como é que anjos puderam ser enjaulados. O primeiro passo é abusar dos recursos naturais do seu planeta, começando pelo petróleo, combustível fóssil, plantio, tudo até que em algum momento todos eles simplesmente acabem. E o segundo passo vai ser feito em conjunto com o primeiro, que é exterminar toda a vida selvagem. E para isso, você vai ter que extinguir cada uma das espécies de cada animal presente no mundo. Vai dar um pouco de trabalho, mas conhecendo a humanidade, todo mundo sabe que é perfeitamente possível. Basta trabalhar um pouco nisso e já era. Toda a fauna e flora e
recursos naturais que um dia já existiram na face da Terra são expurgadas. Agora, a gente entra no terceiro passo, que é observar toda a humanidade cair por terra por falta de recurso, levando ao passo 4, que é ficar à beira da extinção. E quando não tiver mais nada o que fazer, quando tudo parecer perdido, você finalmente então recorre ao seu último recurso, que é rezar. O que traz a gente para o passo 5, que é observar enquanto o mensageiro de Deus descende dos céus para acalmar os corações aflitos daqueles que estão prestes a morrer pela sua própria ignorância e cobiça. Aí vem finalmente o passo mais importante, o passo 6. Nele você vai usar toda a inteligência e poder do mensageiro para o seu próprio benefício. Amarre e prenda ele no seu motor angelical, ou Angel Engine. E assim que você conseguir fazer isso, vamos pro passo 7 e penúltimo, extrair toda a energia divina do corpo do anjo, assim podendo realizar milagres que nenhum outro recurso terrestre poderia proporcionar, levando pro último passo, o 8º, que é simplesmente observar enquanto todo mundo que antes estava em ruína volta até os seus dias de glória, como se nunca tivesse nem sido destruído. Meus parabéns, agora você tem uma fonte de energia divina, ficando mais perto de uma divindade do que nunca. Deu pra entender a sacada? Basicamente, a humanidade estava na beira da extinção, e pra variar, a culpa foi dela mesma. E no fim, ela teve que apelar e rezar para um mensageiro divino, ou anjo, ir até elas e fazer um milagre. Só que a humanidade é ambiciosa e gananciosa, então conseguiram dar um jeito de prender esse anjo e extrair a sua energia divina e com ela fazer vários milagres acontecerem, como por exemplo, voltar a fazer o seu mundo apodrecido, voltar a ficar perfeitamente habitável e habitado de novo. Ou seja, nem no fundo do poço a humanidade deixa de ser cruel, tanto consigo mesma quanto com seres puros que desceram do mais alto céu para ajudar, e no fim ser traído covardemente, e ainda usado de bateria de milagres. Enfim, vamos para a parte 2. A parte 2 vai tratar de como é que você vai fazer para chegar até o motor angelical. E se precisa de um passo a passo de como é que você faz para chegar lá, você pode ter certeza absoluta de que não é nada fácil. O primeiro passo é você começar a sua jornada até a Terra Sagrada. O segundo passo é você procurar pelas terras desoladas os grandes espinhos, o que pode ser uma clara referência à coroa de espinhos de Jesus Cristo, ou só uma mera coincidência, vai saber. O terceiro passo é você entrar no local de sepultamento, e o quarto é você libertar esse aí que tá falando, ou seja, esse ser todo destruído, todo ferrado, é o anjo que a gente viu antes, e ele tá dizendo pra você como chegar até ele e libertar ele. Se você fizer isso, a sua recompensa vai ser bem generosa, de acordo com ele mesmo. Pra você ver como esse motor é terrível, o ser angelical e bonito, que parecia até o Miquela do Elden Ring, foi pra esse troço que eu nem sei descrever direito o que é. Esse é um dos potenciais de crueldade da humanidade. Na parte 3, é basicamente aquele ser lá do início, junto do anjo todo ferrado, te avisando que ele tá vindo. Só que não especifica bem o que ou quem esse tal ele é, pelo menos não nesse vídeo. Eles só dizem pra você não confiar em quem quer que ele seja, porque veio pra te enganar. E com certeza vai tentar te enganar se você confiar nele. Aqui, nessa parte em específico, o autor coloca um monte de imagens em sequência, com uma voz de fundo que diz: só existe eu. Só existe o meu caminho, só existe a floresta e só existe a rendição. E na descrição, ele escreveu o seguinte: um anjo desceu do céu na tentativa de se comunicar com a humanidade e provar para ela que não estava além da salvação. Seu plano, no entanto, foi frustrado quando ele se encontrou aprisionado e submetido a todos os tipos de experimentos de gelar o sangue, nas mãos dos mesmos humanos que ele tentou salvar. Que é aquilo que a gente já sabia. A humanidade fez com que esse anjo virasse só uma bateria de milagres para benefício próprio. A parte 4 dessa história começa com alguém abrindo um tipo de câmara, e dentro dela tá o anjo lá do início, preso. Ele ainda não foi destruído, pelo menos não completamente, mas dá pra observar pelo seu corpo que ele tá aos poucos sendo. Então não vai demorar muito pra ele ficar daquele jeito lá. E do nada, um cientista maluco começa a falar com a gente. Ele diz que os experimentos recentes com o motor angelical foram um sucesso, e que o anjo parece que é uma fonte ilimitada de energia, pelo menos enquanto ele ainda tiver um corpo para servir de fonte. E se tudo der certo, vai poder ser uma fonte de energia para todo mundo. Só que uma coisa que passa até meio desapercebido é que ali do lado tem alguém
meio que espiando. Só que ainda não dá pra saber muito bem o que é, mas parece que tá com o rosto bem destruído também. Enfim, do nada corta pra uma interrupção pra uma notícia urgente e logo em seguida corta pro presidente do que parece ser os Estados Unidos. Só que esse presidente tá meio estranho, porque durante várias vezes parece que a cara dele abre e uma segunda voz começa a falar: "Me escute. Ele não é da Terra. Sua espécie vai morrer. Suas cidades vão cair. O céu vai queimar." Enquanto isso, aquela coisa que a gente estava vendo espreitando até agora dá o ar da graça de novo, só que atrás de quem está se passando pelo presidente. A parte 5, por algum motivo, não tem som no PC, vai entender. Mas enfim. No início dessa parte, a gente tem de novo esse ser enviando uma mensagem pra gente, falando de novo sobre esse tal de ele. É uma mensagem do futuro. Ele diz que, nesse momento, a humanidade ainda não tem os meios necessários para restringir ele. Então, o máximo que ela pode fazer é não deixar que ele entre. Daí, em seguida, corta para uma reportagem na frente de uma torre, a chamada Segunda Torre de Babel. E é lá que está o motor angelical, com a promessa de uma nova tecnologia que vai revolucionar o mundo. E os experimentos estão sendo liderados pelo Dr. Goef Ernstmann. Ele é o diretor do projeto Laboratório do Milagre. Lá em cima do vídeo, de novo esse ser aparecendo, sem motivo ou contexto até então. A parte encerra com ele dizendo que pode muito bem fazer a diferença no mundo, mas milhões de pessoas online são contra a ideia de fazer um anjo senciente de bateria para isso, e que os anjos mereceriam os mesmos direitos que os humanos, sem exceção. Na parte 6, a gente vê essa pessoa toda destroçada em carne viva. Esse é o resultado de um experimento que deu errado, mas quem era essa pessoa? A parte logo mostra pra gente que era um garoto do ensino médio, provavelmente. Ele ia mal em tudo que era prova do colégio, não importava o quanto ele estudasse. Então, o Dr. Ernstmann oferece uma solução: se registrar no site angelengineinitiative.org para fazer parte do projeto Motor Angelical. E sim, eu fui pesquisar esse site e ele realmente existe. Então, eu me registrei lá para fins de curiosidade. E ele disse que ia me mandar um e-mail, só que até o momento da gravação desse vídeo, eu não recebi nada. Então, não tem muito o que fazer, vamos ficar na curiosidade. No fim, mostra o resultado do experimento. Oh, and there goes another test subject. Well, what can you do? Na parte 7, ele vai te ensinar como sobreviver na Terra Sagrada. O primeiro passo é pegar muito suprimento, porque lá não vai ter nada do tipo. O segundo é não ser visto pelos esquecidos, que são essas criaturas aqui. Ele diz que eles não costumam ser muito amistosos com quem chega de fora, então, em todo caso, é melhor manter a distância. O passo 3 é não olhar diretamente para o céu, porque os seus olhos iriam simplesmente derreter. Eu não sei até onde olhar para o céu significa, mas eu acho que é o ato de olhar para cima. Até porque se você olhar para frente, você já tá meio que olhando para o céu. Então, em todo caso, coloque uma venda que nem um herói que aparece toda hora nesses vídeos. Porque parece que o ato de olhar para o céu significa olhar para a entidade que eles chamam de ele. A voz robótica do anjo parece que tá ficando cada vez mais agitada conforme o enganador vai ficando cada vez mais perto de te achar. I see you. Do not listen. Agora, a gente chega na parte 8, que vai mostrar em primeira mão como é o processo de um milagre, ou melhor, da extração da energia milagrosa do corpo de um anjo em completa agonia. No início do vídeo, o anjo diz, "Eu te amo", o que pode significar que, mesmo sendo traído pela humanidade, o anjo ainda mantém a sua santidade, até porque o perdão é uma das maiores virtudes de um santo. Ele não sente raiva, no máximo tristeza, só pede ajuda para quem quer que seja. Só que infelizmente o doutor não tá nem aí para isso. Esse anjo atende pelo nome de Uriel, que na Bíblia é um arcanjo que intercede pela sabedoria, proteção e força espiritual. Se diz que ele fortalece os fracos, os inseguros e os injustiçados e leva de volta para o caminho da confiança e do amor. Então é bastante coincidência que justamente o Uriel seja o escolhido para passar por tanto sofrimento em prol da humanidade. O experimento é o seguinte: esse garoto teve o azar de cair no lugar errado na hora errada, bem quando aconteceu um acidente de trabalho na Segunda Torre de Babel. O doutor explica que, se fosse há um ano, eles não poderiam fazer nada para ajudar o garoto. Só que agora, eles sabiam como resolver.
Infelizmente, isso foi às custas do anjo, que, se você reparar bem ali no fundo, tá chorando de dor. Bom, é isso que a gente tem até o momento envolvendo esse Analog Horror. Esse é mais um daqueles que usam a profanação da imagem santa para passar o terror, o que sinceramente não me incomoda. Até porque se é uma história e a profanação é o próprio terror, ou o foco do terror, então eu não vejo um problema. Uma outra polêmica, além da profanação de uma imagem santa, que é o que eu falei lá no início, é sobre essa questão da IA, que... nem eu disse ali no início do vídeo, eu não tô aqui pra julgar isso. E não vem me cobrar isso aqui nos comentários porque eu não sou o dono da coisa. Eu só tô contando uma história, deixando isso bem claro. Agora, comentando mais sobre a série em si, eu enxergo muito potencial sobre ela. E eu tô bastante curioso pra ver o que vem por aí, envolvendo todo esse conceito da máquina angelical. E o fato da humanidade poder usar anjos pra benefício próprio. E esse conceito da energia divina, da energia milagrosa dos anjos poder ser extraída por uma máquina pela segunda Torre de Babel é simplesmente inovador, incrível. Ainda faltam muitas coisas para se solucionar, considerando que ela ainda está em desenvolvimento. Me diz aqui nos comentários o que você acha do futuro dessa série. O que será que aguarda a gente? Muito obrigado ao Vicial, ao Rian, ao Shadow Lucas, ao J. Hunt, ao Gabriel, o Corvo, Multiverso da Lux, Gatinho Fofinho Kuai e Fascínio por terem se tornado abençoados. E também ao Muffet, ao LMRE, ao Choose Gods, ao Gabriel e ao Hunter Fox por terem se tornado abençoados novamente. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine um membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Niar Latotep. Os benefícios são ter prioridade de resposta aqui nos comentários, ter um nome citado no fim de todos os vídeos e também ter acesso aos vídeos antecipadamente. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.